sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de conhecimento da aula de hoje. Aula 12, objeto de conhecimento, ideias evolucionistas, detalhamento, teoria da hereditariedade de Mendel e teoria da seleção natural. E vamos à nossa aula. Então, estamos iniciando a nossa aula nesse ambiente que nos remete à floresta. Temos ali, aqui nesse ambiente aquático, o pirarucu, que é uma espécie de peixe amazônico, e temos alguns questionamentos aqui comigo também, Filho de peixe, peixinho é? Vamos entender um pouco mais sobre essa afirmativa. E também, por que não pode ser outro bicho? Por quê? O que faz com que cada ser vivo, ao se reproduzir, gere descendentes da sua própria espécie? Ou seja, uma espécie vai gerar descendentes da mesma espécie, ou seja, com características semelhantes, bem como o seu funcionamento. E qual é o mecanismo e material por trás da transmissão dessas características de um ser vivo, isto é, suas características que a gente chama hereditárias, que são as características passadas ao longo das gerações? Entendam, cada espécie origina descendentes da mesma espécie, devido à continuidade genética, então envolve conceitos de genética. Os organismos de uma espécie, eles compartilham um conjunto específico de características genéticas, que são transmitidas de geração em geração. Quando? Durante a reprodução. Durante a reprodução, o material genético dos pais é combinado e repassado aos filhos, garantindo que eles mantenham as mesmas características básicas da espécie e, por isso, são semelhantes entre si. E é justamente por esse motivo que a afirmação do início desta aula é verdadeira. Filho de peixe, peixinho é. Então, essa é a contextualização da nossa aula de hoje, sobre por que os indivíduos, as espécies, geram, consequentemente, organismos semelhantes. Então, a gente vai falar um pouco sobre genética. E quem é conhecido como pai da genética? Vamos descobrir agora. O pai da genética, ele é Gregor Mendel, então conhecido como o pai da genética. Ele é um monge e exímio pesquisador. Gregor Mendel, ele foi um monge agostiniano e botânico, que é nascido na atual República Tcheca e nasceu no ano de 1822. Ele é frequentemente lembrado, como eu falei para vocês, como o pai da genética moderna. Por conta de quê? De suas descobertas pioneiras sobre a transmissão de características hereditárias em plantas, e isso estabeleceu, então, os fundamentos para a compreensão dos princípios básicos da hereditariedade. Mendel realizou experimentos pioneiros com ervilhas da espécie Pisum sativum em seu jardim do mosteiro entre os anos de 1856 e 1863. Então, as descobertas que ele fez não foram de uma hora para outra, tiveram anos de desenvolvimento aí, cerca de 7, 8 anos. E as observações cuidadosas realizadas por Mendel sobre a transmissão de características das ervilhas levaram à formulação de duas leis fundamentais da hereditariedade: a lei da segregação dos caracteres e a lei da distribuição independente dos genes. Então, Mendel, ele nasceu numa família mais humilde e que trabalhavam com plantações. Então, desde a sua juventude, infância, ele já tinha o conhecimento, do manuseio aí da terra, bem como do cuidado com as plantas. Só que Mendel, ele tinha o interesse de continuar os seus estudos. E nessa época, lá atrás, quando se queria dar continuidade, você vinha de uma família humilde, a alternativa era entrar para uma ordem religiosa. E por isso, Mendel entrou, então, aí, para a ordem dos
agostinianos no mosteiro de São Tomás de Aquino. E aí, desde cedo, ele mostrou também, né, talento para os estudos, especialmente dentro da matemática e das ciências. E aí Mendel ingressou na Universidade de Viena no ano de 1851, onde estudou ciências naturais. Ele foi fortemente influenciado por alguns, né, dos seus professores ali. Temos o Franz Unger, que é um botânico, bem como Christian Doppler, que é um físico famoso, conhecido aí, né, por ter proposto o efeito Doppler. E esse ambiente acadêmico, então, preparou para as experiências rigorosas que ele realizaria mais tarde. Então, após os seus estudos na Universidade de Viena, foi que Mendel retornou para o mosteiro e lá ele se dedicou, então, ao cuidado, né, das plantas, em especial uma que a gente vai descobrir agora, que são as ervilhas. E por que Mendel ele escolheu, dentre as plantas que existiam ali no mosteiro, justamente a ervilha? E percebam que a escolha dessa planta ervilha ela foi determinante para o sucesso do experimento de Mendel. Essas ervilhas, elas apresentam algumas características. Dentre elas, nós temos facilidade de cultivo e ciclo de vida curto. Essas características, o que acontece? As ervilhas, elas têm um ciclo de vida anual. E elas não precisam, então, de muito cuidado para se desenvolverem. E, além disso, é possível criar uma grande quantidade de ervilhas em um relativamente espaço curto, digamos assim. Dessa forma, em um curto período de tempo, nós teremos, então, uma grande quantidade de ervilhas para serem analisadas. Uma terceira característica que elas apresentam é que elas têm características distintas e visíveis. Ou seja, Mendel ele analisou 7 características das ervilhas e ele percebeu, por exemplo, que essas características elas eram opostas, não tinham ali um fator intermediário entre elas. Vamos utilizar o exemplo cor da flor que ele analisou. Ou essa flor da ervilha era branca ou essa flor da ervilha era roxa. Nós não tínhamos, então, aí um intermédio, que seria uma flor rosa, por exemplo. Então, isso que significa características distintas e visíveis. Já na nossa alternativa aí 4, que é fertilização e cruzamento controlado. Então, autofertilização é que as plantas de ervilha, elas podem fertilizar elas mesmas, porque elas são hermafroditas, possuindo tanto aí o sexo masculino quanto o sexo feminino na mesma planta. Mas é possível realizar um cruzamento entre plantas diferentes, e foi o que o Mendel fez, realizou então um cruzamento controlado, tirando ali, né, a parte masculina de uma determinada planta que ele tinha interesse nas características e fecundando a planta ali, né, sua parte feminina, para entender como seria a transmissão dessas características que ele estava estudando. Quinta característica das ervilhas, elas eram variedades puras. Então, ele escolheu ervilhas que ele sabia que, ao longo de várias gerações, elas só originavam ervilhas com aquelas mesmas características a serem analisadas. Isso, então, ele definiu como sendo essas variedades puras. E a nossa sexta característica é a disponibilidade e a familiaridade que ele possuía. Uma vez que eu expliquei para vocês que Mendel vinha de uma família de agricultores, então ele já possuía o conhecimento, né, do cuidado com a terra e das plantas. E aí ele então ocupou do estudo, né, e do cuidado dessas plantas lá no jardim do monastério, escolhendo entre elas a ervilha. Ainda antes de partirmos propriamente para os experimentos conduzidos por Mendel, nós precisamos entender um pouco sobre a flor de uma ervilha. Vejam aqui que nós temos a representação dessa flor. A flor da ervilha é do tipo hermafrodita, o que significa que ela contém tanto as estruturas reprodutivas
masculinas, que são os estames. Vamos localizar aqui, ó, a estrutura masculina da flor, representado, então, pelo estame. Coloquei aqui o símbolo do masculino. Quanto, como eu falei para vocês, por serem hermafroditas, tem as estruturas femininas, representado aqui pelo pistilo ou carpelo na imagem. Colocar, então, a representação do símbolo do feminino. Isso permite que a ervilha ela seja capaz de se autofecundar, pois o pólen dos estames pode facilmente atingir o estigma do pistilo dentro da mesma flor. Essa característica foi crucial para os experimentos de Gregor Mendel, pois ele pôde controlar os cruzamentos de forma precisa, seja permitindo a autofecundação ou realizando cruzamentos manuais entre plantas diferentes. Então, agora a gente entendeu um pouco mais sobre como Mendel manipulou, né, essas plantas das ervilhas. Então, agora vamos começar a entender o experimento de Mendel. Em um primeiro momento, ele escolheu variedades puras entre as características, pois ele utilizou as ervilhas com algumas maneiras. A primeira delas, então, foi determinando essas linhagens puras, onde Mendel começou selecionando plantas de ervilha que apresentavam consistentemente a mesma característica ao longo de várias gerações, formando o que ele chamou de linhagens puras. Mas não foi somente isso. Um outro também determinante, né, que ele utilizou nesses experimentos foi a realização de cruzamentos controlados, onde ele realizou esses cruzamentos entre plantas com diferentes características contrastantes, ou seja, lembrem, opostas. Ou era uma flor de coloração branca ou era uma flor de coloração roxa, por exemplo, controlando cuidadosamente, então, a polinização, para garantir que os resultados fossem devido aos seus experimentos e não por outros artefatos ali ao longo do experimento. Terceiro item, ele fez uma análise matemática. Mendel analisou os resultados de seus cruzamentos utilizando métodos matemáticos, como a contagem, né, que é 1, 2, 3, contando assim gerações, as características, bem como a estatística, que é a probabilidade de algo acontecer, ou seja, um evento acontecer, a probabilidade da característica analisada surgir em determinada geração, por exemplo, para identificar o quê? Os padrões da herança, ou seja, como as características são transmitidas ao longo das gerações. O quarto item, né, utilizado por Mendel foi a formulação das famosas leis de Mendel, pois, com base em seus resultados, Mendel formulou as leis da hereditariedade, que explicam como as características são transmitidas dos pais para os seus descendentes. Então, foi dessa forma que Mendel utilizou, né, as ervilhas em seus experimentos, e nessa primeira etapa que vemos aqui foi, então, a escolha das variedades puras. Vamos começar a entender o experimento propriamente agora. Variedades puras, como já entendemos o que elas significam. Uma vez bem definida, então, a espécie a ser usada e selecionadas as variedades realmente puras, chegou a hora dos experimentos. Os seus experimentos, eles analisaram 7 características da espécie Pisum sativum, a ervilha. Foram elas: posição da flor, onde a flor poderia ser localizada em posição axial, que seriam aos lados, ou uma posição terminal, acima do galho, na ponta. Segunda característica, cor da flor, onde ela era púrpura, roxa ou branca. Terceira característica, textura da semente, ou essa semente era lisa ou essa semente poderia ser rugosa, ou seja, engelhada, digamos assim. Quarta característica, cor da semente, onde essa semente seria amarela ou verde. Quinta característica, forma da vagem. Essa vagem poderia ser inflada ou, por sua vez, comprimida. Sexta característica, cor da vagem. Essa vagem seria amarela ou poderia ser verde. E, por último, ele analisou a característica altura da planta, onde a planta poderia ser uma planta alta ou
baixa, por sua vez. A primeira característica analisada por ele foi a cor da flor. Vamos ver o experimento de Mendel, então. Temos aí representado a geração parental. Então, a gente já descobriu que Mendel, nesse primeiro momento, selecionou a variedade pura. Então, quando ele percebeu que uma ervilha só gerava plantas, né, com flores de coloração púrpura, roxa, ele determinou que era pura, utilizamos aqui. Por sua vez, aquela geração de plantas que só produziam flores de coloração branca, ele pegou então uma dessas plantas e fez o que chamou de cruzamento controlado. Ele fez a hibridização. Nesse primeiro momento, o resultado desse cruzamento foi que ele chamou de primeira geração, identificada aqui como geração F1, onde ele percebeu uma coisa curiosa que chamou a sua atenção, que a característica para a cor da flor branca, ela não apareceu em nenhum dos descendentes. Então, esse foi o primeiro ponto que chamou a atenção de Mendel em suas observações para a coloração da flor. Então, nesse primeiro cruzamento, nessa geração F1, ele obteve 100% das plantas com flores roxas. Mas ele queria entender, então ele continuou o seu experimento. E aí, ele pegou, então, plantas dessa geração F1 e fez uma autofecundação entre elas. E ele percebeu que o resultado da fecundação dessa geração F1, que ele chamou de geração F2, foi que a característica da cor da flor branca retornou na geração F2 em uma proporção de 3 flores de coloração roxa para uma flor de coloração branca. Ou seja, 75% das plantas possuem, então, flores roxas, que foi a proporção conhecida como 3:1. Na segunda geração. A segunda característica analisada por Mendel foi a cor da semente, onde Mendel ele escolheu os indivíduos puros, que apresentavam a coloração cor da semente amarela e a coloração cor da semente verde. Pegou esses dois indivíduos e realizou o cruzamento que ele chamou de hibridização, já que foi com relação a esses indivíduos com características puras e chamou da geração parental, que foi essa primeira geração representada aqui. Do cruzamento dessa geração parental, resultou a primeira geração, que apresentou indivíduos 100% de coloração amarela. Em um segundo momento, Mendel ele realizou então o cruzamento que ele chamou de autofecundação, utilizando os indivíduos desta primeira geração que apresentavam, né, a característica de coloração amarela. O resultado desse cruzamento foi a segunda geração, também conhecida como geração F2, em que ele observou que a característica da cor da semente verde que tinha desaparecido na primeira geração, ela reapareceu nessa segunda geração, naquela proporção característica de 3 ervilhas amarelas para uma ervilha de coloração verde, a famosa proporção 3:1. Esses resultados ajudaram Mendel a formular sua lei da segregação, demonstrando que os fatores hereditários, conhecidos hoje como alelos, se separam durante a formação dos gametas, permitindo esse reaparecimento do caráter, no caso da coloração verde, na segunda geração. Ele continuou seus experimentos, agora avaliando então a característica tamanho da planta, onde ele então, comparou aí, pegou as plantas altas, puras, com as plantas puras baixas e realizou esse cruzamento que ele chamou de hibridização. Por quê? Porque pegou plantas de características opostas. Nesses experimentos de Mendel sobre o tamanho das plantas de ervilha, ele observou
que o cruzamento entre essas linhagens puras resultava sempre em plantas altas na primeira geração, a F1, como já sabemos identificar, com o alelo para a altura dominante sobre o alelo para plantas baixas. O que significa? Ele percebia que existia algum fator ali que digamos assim, se sobressaía sobre a outra característica. Ele percebia que a característica alta, então ela mascarava a característica baixa nessa primeira geração F1. No entanto, na segunda geração, a F2, aparecia aquela proporção de 3:1, onde a característica que havia sumido na geração F1 aparecia novamente nessa proporção característica de 3 plantas, no caso da característica alta, 3 plantas altas para uma planta baixa. E isso continuou a se repetir em todas as 7 características analisadas por ele, confirmando que ele chamou que a segregação dos alelos, que eram esses fatores, que ele se referiu na época, ocorria de forma consistente, independentemente da característica testada por ele. Isso reforçou suas conclusões sobre as leis da hereditariedade, que é como as características são transmitidas. Vamos entender isso que ele chamou de fatores e que hoje conhecemos como genes e alelos. Os fatores, eles são as unidades responsáveis pela hereditariedade. O que significa? Que são eles que carregam a informação a ser transmitida de geração em geração. Hoje, esses fatores são conhecidos como chamados genes, que são, então, as unidades da hereditariedade. Mendel, naquela época, propôs que esses fatores eles eram transmitidos de pais para filhos, determinando as características dos organismos, e que esses fatores existiam em pares, que era o que permitia que um, então, tivesse dominância sobre o outro. Isso foi o que ele colocou lá naquela época. Sendo assim, como ocorria em pares, que esses fatores eles eram herdados um de cada progenitor. Além disso, ele utilizou, como vimos, a matemática. Como foi essa matemática, das análises de Mendel e as descobertas dele? Mendel realizou esses 29.000 cruzamentos ao longo de 8 anos. E ele utilizou a matemática para analisar os resultados de seus experimentos de cruzamento com ervilhas, aplicando, então, a contagem precisa das características observadas nas gerações de plantas. Ele registrou, bem como comparou a frequência com que certos traços apareciam, desenvolvendo proporções matemáticas, como a famosa proporção de 3:1 na segunda geração F2 de híbridos. Essa abordagem quantitativa permitiu a Mendel formular suas leis da hereditariedade, demonstrando que padrões de transmissão genética podiam ser previstos, bem como explicados matematicamente, o que foi fundamental para a precisão e credibilidade das suas descobertas. Então, essa foi a importância do uso da matemática nas análises dos experimentos de Mendel. Um outro conceito que nós temos associado à genética e esses conceitos de hereditariedade de Mendel é a seleção natural. Ela é definida como um processo pelo qual características que aumentam a sobrevivência, bem como a reprodução de organismo, tornam-se mais comuns em uma população ao longo do tempo. E esse termo ele se originou ali com os estudos de Darwin, com a obra que mudou o mundo. Vocês já ouviram falar no livro A Origem das Espécies, que foi escrito por Charles Darwin no ano de 1859? Nesse livro, Darwin ele propõe esse termo seleção natural e explica
como ele vai atuar com relação aos organismos vivos e as suas características que são transmitidas ao longo do tempo, ou seja, com relação ao sucesso evolutivo de determinadas espécies. Quem foi Charles Darwin? Ele foi um naturalista britânico que formulou a teoria da seleção natural lá no século XIX, e a sua principal obra é A Origem das Espécies, publicada em 1859. Nela, apresentou justamente essa ideia, né, de que a seleção natural era o mecanismo principal por trás da evolução das espécies, ou seja, por trás da transformação, da mudança que as espécies passam ao longo do tempo. Darwin argumenta que todos os organismos, eles descendem do que são chamados ancestrais comuns, ou seja, espécies que vieram anteriormente e que a partir delas, né, surgiram então as espécies conhecidas atualmente, bem como que a diversidade das formas de vida é resultado de processos naturais e não de uma criação instantânea e principalmente imutável, ou seja, que não admite que os organismos vivos eles possam mudar ao longo do tempo. Então, essa obra de Darwin, ele admite essa mudança, né, e explica que essa mudança ocorre através desse processo chamado de seleção natural. Esse mecanismo, ele tem alguns fatores que atuam junto a ele. Quais são? Variação. Dentro de uma população, então, o que é uma população? É uma área onde nós temos uma mesma espécie que está lá habitando, certo? Então, dentro de uma população, existem variações, o que significa que existem indivíduos com características ali relativamente diferentes, como tamanho, forma, entre essas características que podem haver essa variação. Um outro fator dentro da seleção natural é a competição, o que significa que organismos, eles competem por recursos e os recursos, eles são limitados. Que tipo de recursos são esses onde esses organismos competem? Por exemplo, disponibilidade de alimento, bem como o melhor espaço para se estar ali naquela determinada área geográfica, bem como parceiros para a reprodução. Além disso, ainda temos esses outros fatores como adaptação e reprodução diferencial, onde a adaptação significa que indivíduos com características vantajosas que aumentam sua capacidade de sobrevivência e reprodução, que são mais propensos a passar essa característica vantajosa para os seus descendentes, já que eles têm um maior sucesso, por exemplo, em obter alimento e, consequentemente, em se reproduzir e transmitir essa característica vantajosa. Já a reprodução diferencial, ela ocorre quando esses indivíduos adaptados têm mais sucesso reprodutivo, gerando mais descendentes, que compartilham suas características vantajosas. Com o tempo, essas características, elas se tornam mais comuns dentro daquela população. Assim, a seleção natural atua como um filtro que favorece a persistência e a proliferação, ou seja, o aumento das adaptações eficazes, ou seja, daquelas características vantajosas, moldando assim a evolução das espécies, ou seja, como as espécies mudam. Um exemplo que Darwin utilizou, né, para obter essas informações da seleção natural foram com relação aos tentilhões das ilhas de Galápagos. Esses tentilhões, estudados por Darwin, são um exemplo emblemático de adaptação e seleção natural em ação. Essas aves que Darwin estudou durante sua viagem no navio Beagle apresentam variações significativas no formato e tamanho dos bicos, adaptadas a diferentes fontes de alimento que estavam disponíveis em cada ilha do arquipélago de Galápagos. Algumas espécies possuem bicos robustos para quebrar sementes duras e maiores, enquanto outras espécies de tentilhões têm bicos finos para capturar insetos. Essas adaptações são resultado desse processo de seleção natural,
onde os tentilhões com bicos mais adequados à disponibilidade de alimento naquele ambiente têm maior sucesso na obtenção de alimentos e na reprodução, e assim transmitem essa característica, né, do bico para os seus descendentes. Observando essas variações adaptativas e a forma como elas influenciam a sobrevivência, Darwin desenvolveu sua teoria da evolução das espécies, demonstrando como a seleção natural pode contribuir à diversidade e à adaptação dos organismos ao longo do tempo. Mas como saber se essa seleção natural é real? Nós temos um caso, o caso do DDT, que era um inseticida extremamente eficaz para o controle de mosquitos e na prevenção, então, de doenças como malária. Ele foi muito utilizado durante a primeira metade do século XX, mas ele perdeu sua eficácia. E por que isso aconteceu? Então, os mosquitos que inicialmente eram suscetíveis ao DDT foram mortos pelo inseticida. No entanto, alguns indivíduos portavam mutações genéticas que lhe conferiam resistência ao DDT, ou seja, apresentavam a característica de resistência já. Esses mosquitos resistentes então sobreviveram e se reproduziram, passando esse gene de resistência para a próxima geração. Com o tempo, a proporção de mosquitos resistentes aumentou na população, tornando o inseticida DDT cada vez menos eficaz no controle desses insetos. Então, esse foi um exemplo da seleção natural aplicada ao caso desse inseticida que já não tem mais, né, uso, uma vez que os insetos, os mosquitos, se tornaram, né, ao longo do tempo, suas populações, né, manifestam mais esse gene de resistência para ele. E temos ainda a nossa informação aqui com o jornal CME News, com relação às bactérias super resistentes. Já ouviram falar nessas bactérias? O aumento da resistência bacteriana a antibióticos é uma preocupação crescente na medicina moderna, resultando em infecções que são cada vez mais difíceis de tratar. O uso indiscriminado e inadequado de antibióticos acelera essa seleção, pois expõe as bactérias a pressões seletivas que favorecem aqueles que possuem genes de resistência. Isso não só reduz a eficácia dos antibióticos disponíveis, mas também aumenta o risco de surtos de infecções resistentes, tornando urgente a necessidade de práticas responsáveis no uso de antibióticos e o desenvolvimento de novas estratégias de tratamento. E essas, né, são as informações com relação a Mendel, seleção natural e essas bactérias, né, que é uma preocupação da ciência moderna, as superbactérias. E foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de ciências.